E aí, pessoal, como vai? Esse vídeo aqui eu estou fazendo para passar para vocês uma ideia bem básica, bem simples, para quem não tem noção nenhuma de como fazer um gráfico no Excel, tá? Então, só para situar vocês rapidinho, eu fiz um vídeo de um exercício resolvido de estatística em que um dos itens pedia para fazer um gráfico em cima de uma tabela, tá? Então, é essa tabela aqui e eu vou fazer um gráfico utilizando o Excel. Eu vou deixar daí o link para esse vídeo, caso você não tenha visto, ali na descrição, tá? Então, olha só. Então, aqui eu tenho uma tabela que fala da evolução da receita do café industrializado em determinados meses, né? No mês de janeiro, fevereiro, março e abril, e os valores aqui da receita, tá bom? Eu quero fazer um gráfico desse tipo. Então, olha só, para a gente fazer um gráfico no Excel. Então, primeira coisa, eu vou selecionar aqui a minha tabela. Eu vejo que eu vou tomar um cuidado, eu não vou pegar o total, tá? Porque senão ele vai aparecer como se fosse um dado aqui, como se fosse do mês seguinte. Então, eu vou pegar sem ser o total. Poderia fazer se eu quisesse, tá? E daí, feito isso, eu venho no inserir e eu já tenho aqui toda a parte de gráficos para fazer. Veja que o Excel ele já vai te recomendar alguns gráficos, certo? E é muito importante quando você vai fazer um gráfico que você pense qual gráfico é mais adequado para a sua situação. Não tem uma regra assim de qual é o gráfico certo, mas ele tem uma intencionalidade. Então, dependendo do que você quer mostrar ali, né, da sua tabela, você deve escolher o gráfico mais adequado para isso ou não. Então vamos. E só para comentar, eu fiz uma aula também sobre gráficos que eu comento sobre isso. Eu falo dos vários tipos de gráficos que tem, quais aqueles que eu acho mais interessantes, mais recomendados para cada situação. E eu também vou deixar o link na descrição, caso te interesse, tá? De qualquer forma, aqui a gente vai olhar os gráficos recomendados. Então veja que ele já me deu algumas opções aqui, ó. Gráfico de colunas, gráfico em linha, o gráfico de pizza, né? E ele deu um outro aqui de área. O gráfico de pizza, ele traz uma ideia com relação ao total, um percentual, tá? Então, se eu quisesse mostrar, assim, dentre esses meses, qual foi o que teve maior, valor, esse gráfico seria um gráfico interessante. O gráfico de coluna, ele é muito bom para a gente comparar os valores ali de cada mês, certo? Com um detalhe, ele traz uma sensação de que são coisas separadas, então que cada mês ele teria um valor e essas coisas seriam mais ou menos independentes. O gráfico de linha, ele já traz uma ideia de evolução, certo? Do quanto que está evoluindo ali o seu valor de mês a mês. Neste caso, eu acho que talvez seja o gráfico mais adequado, se for essa sensação que eu quero passar, né, de evolução. Mas, aqui para começar, eu vou utilizar fazendo o gráfico de colunas, tá? Só para a gente começar a aprender a mexer. Então, apareceu aqui o gráfico, veja que ele já deu um gráfico com base nessa tabela, e eu posso fazer algumas coisas aqui com relação. Ó, eu já estou na parte de design do gráfico e veja que ele já me dá algumas opções. Ó, por exemplo, aqui eu posso escolher o visual, né, do meu gráfico, qual que eu acho mais interessante, certo? Ó, tem várias opções aqui. Ó. Então, eu vou colocar uma relativamente simples aqui para a gente começar a mexer. Deixar a primeira aqui, tá? Aí ele tem a opção de você mudar as cores também, tá? Vou deixar o primeiro. Ele tem alguns layouts rápidos, certo? Que ele inclui algumas informações, algumas coisas aqui, tá? Mas eu vou ensinar a colocar cada uma delas aqui rapidinho. Que é onde? Aqui no adicionar elementos do gráfico. Então é bem simples, é intuitivo, é só ir vendo, ó, eixos, né? Eixo, eu posso tirar ou colocar os eixos aqui, né? Vou deixar os eixos, horizontal e vertical, o título dos eixos. Então pode ver ó, aqui o título do horizontal e aqui do vertical. Eu vou colocar os dois aqui, tá? Eu gosto quando eu tenho os títulos nos eixos. Então aqui, e daí só que ele não me deu prontinho, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Aqui é o de valor e aqui seriam os meses, tá? Que mais que a gente tem? Rótulo. Então, rótulo seria ali os valores, né? Que a gente tem. Vamos colocar ali, ó, centralizado, ó. Agora apareceu o valor aqui, ó, certo? Só para mexer aqui, ó, eu acho mais legal, de repente, o rótulo na parte de cima aqui, ó. Tá? Extremidade externa, em cima, ó. Mas, enfim, aqui é gosto do freguês, né? Tem essa parte aqui também, que eu não acho tão interessante. Barra de erros, de uma maneira geral, por coisa mais simples a gente não precisa. Aqui, se você quiser colocar, né, as linhas verticais, horizontais ali no gráfico, pode ver que ele já está
né, com a linha horizontal. Eu vou tirar a linha vertical que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, certo? O que mais? Legenda, se você quiser pôr, mas você precisa ter essa informação na tabela. E linha de tendência. A linha de tendências eu já vou mostrar para vocês quando que eu acho interessante. Então aqui foi um exemplo, tá? Lembrando que você pode escolher, mexer aqui no visual, aquele que você acha mais interessante, que você acha que vai chamar mais atenção. Olha, ó, por exemplo, então está feito aqui um gráfico de colunas dessa tabela. Ah, mas eu não queria fazer um gráfico de colunas. Eu fiz e não gostei e quero mudar. Eu tenho a opção aqui, ó, né, alterar tipo de gráfico. Nesse caso aqui em especial, eu acho que talvez o mais interessante seja um gráfico de linha. Então, eu vou vir aqui no gráfico de linha e eu tenho várias opções aqui também. Eu vou colocar mais simples para eu visualizar, ó, e vejo que ele mantém já o design, ele mantém as outras coisas que eu tinha colocado aqui, certo? Por que que eu gosto do gráfico de linha? O gráfico de linha ele traz uma ideia de evolução, e daí você pode vir aqui, inclusive no Elementos, ó, e trabalhar com linha de tendências. Ó. Em especial, a previsão linear, ele traz uma ideia do que vai acontecer com o valor, com os meses, se ele tiver essa mesma tendência. Então, você pode explorar esse tipo de coisa. Tá? Acho que para o que a gente queria aqui foi suficiente, né? De novo, cada situação é uma situação, então procure analisar qual o tipo de gráfico que você acha mais interessante, e daí é só ir mexendo aqui, ó. Apertei no gráfico, eu tenho a opção design, formatar aqui também, que eu posso mexer em coisas do, do layout dele, né, do visual como um todo, e é só ir fazendo. Não tem muito segredo também, não tem um passo a passo, é ir fuçando. O importante é ver aqui aonde que faz e começar e usar o bom senso, principalmente, para ver qual gráfico que você acha mais adequado para cada situação dentro daquilo que você quer representar por meio dele. Então é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, você pode me ajudar também. É só dar um joinha ali, curtir o canal, se inscrever se você quiser receber mais vídeos como esse. E se você deixar nos comentários ali que tipo de vídeo que você quer receber, eu posso providenciar na medida do possível. É isso aí. Valeu, um abraço.